Oi, pessoal, vamos ver aqui em demonstrações matemáticas, conjunção, um tema, né? Conjunções e bicondicionais, que a gente viu um pouco da parte teórica no vídeo anterior, e aqui é um exemplo 1. Então, a gente vai demonstrar essa proposição. Aqui A, B, C são conjuntos. Suponha que A está contido em B e que A e C sejam disjuntos. Prove que A está contido em B menos C. Tá? A diferença de B e C, B menos C. Então, a gente vai usar aquele método. Então, vai fazer aqui o material está dividido assim. Faz o rascunho, está sendo feito o rascunho via aquelas tabelas de dados e objetivos. É muito útil fazer isso, porque a gente vai vendo como que transforma uma coisa da outra. Depois, no final, a partir do 32, o teorema é escrito de uma forma matemática mais formal. Então, vem primeiro o rascunho e depois escrito de uma maneira formal. O livro faz assim e eu coloquei as notas dessa maneira porque fica bem didático, na minha opinião. Então, por exemplo, aquela ideia de colocar uma tabela para dados e outra para objetivo, primeiro você faz com o que você tem. Aí você vai reescrever essa tabela fazendo manipulações, né? E essas manipulações é que vão levar vocês a finalizar a demonstração de um teorema. Então, primeiro ele está falando, suponha isso e eles são disjuntos. Tem dois dados. Suponha que A está contido em B e que A e C são disjuntos. Então, A e C disjuntos é falar que A inter C é conjunto vazio. E aqui no objetivo vai provar o que você quer provar. Você quer provar que A está contido em B menos C. Agora você esquece o enunciado. O seu novo enunciado é a tabela 2, com todas essas informações, que agora a gente vai manipular. Então, o que a gente vai lembrar? Que você falar o contido significa você escrever em termos simbólicos como um C, então, por essa setinha, tá? C, então. Porque quando um conjunto está contido em outro, significa que se o X, para todos os X, né? Se o X pertence a A, então ele pertence a esse outro conjunto aqui. Deixa eu só. Alguém tem dúvida sobre essa transposição 6 do contido para o C, então? E até aproveitar para ver se o Marcos está claro isso, porque você tinha me escrito no WhatsApp falando que estava com problema no contido, mas eu acho que não era bem o contido que você estava com dúvida, hein? Acho que era aquela outra relação. Não, era notação com relações binárias. Tá bom, esse contido tá ok, né? Então, aí são várias técnicas, tá? Esse momento, por exemplo, que a gente está fazendo exemplos de demonstrações, esse é o que a disciplina se propõe. Então, a gente começa a usar várias estratégias que nós vimos em DM1. Então, assim, quem não fez DM1 vai ver as técnicas sendo aplicadas aqui, na prática, entendeu? Por exemplo, a primeira técnica, a primeira foi essa, passar o contido para um C então. A segunda técnica é você fazer X arbitrário. Então, você assume. Quer dizer, então o que é fazer X arbitrário? É você não ter que escrever para todos os X. Tá? Esquece esse para todos e considera agora só o C então, aqui, só esse condicional. E é como se você estivesse jogando fora esse sim porque ele é arbitrário. Daí você tem um C então. Ó, então já foi uma primeira técnica, que é o 6. A segunda técnica, fazer arbitrário para remover o para todos. E a terceira técnica se você tem um C então, lembra que você vai passar o C para os dados. Então, olha, essa parte aqui veio para cá e vai provar o então. Só que o que é você provar que o X pertence a B menos C? Significa que ele pertence a B e não pertence a C, porque ele pertence a um conjunto que é o B, exceto os elementos do C. Então olha só. Então, esse 7 foi feito, o 8 foi feito, que é essa equivalência, né? X pertence a B e X não pertence a C, e isso passa a ser os novos objetivos. Alguma dúvida?
Para mim, acho que já poderia até acabar por aí. Porque agora é o seguinte, então você pode falar assim, por exemplo, tem vezes que alunos perguntam que, pegando isso que a gente tem, com um enunciado, aqui você pode esquecer um pouco o enunciado, porque o enunciado está aqui, está na tabela 9, tá? Tudo do enunciado está na tabela 9. Tem mais informações até na tabela 9, porque a gente já interpretou, já manipulou, já fizemos aqui umas 4 ou 5 manipulações. Tá, aí então, agora pega o que você tem de dado, vê se é fácil enxergar o que tem que provar. O A está contido em B, A e C disjunto, e o X pertence a A gente tem que provar que X pertence a B. Aqui está direto. Se o X pertence a A e o A está contido em B, então o X pertence a B, é direto. Agora, como provar? O Marcos, me fala então como é que você provaria o 14 com essa tabela aqui. Nesse caso, pelo fato dos dois serem disjuntos, X pertence, a gente assumindo que X pertence a A e A inter C é disjunto, então X pertence a A e X não pertence a C. No caso, dentro dos próprios dados já está a resposta do objetivo. Bem nesse ponto mesmo. Ó, vou pegar um exemplo. Isso aqui não é uma demonstração. Quando eu tô, isso que eu estou desenhando aqui. É uma verificação que a gente faz de rascunho para ver se consegue achar um contra-exemplo, alguma coisa assim. Por exemplo, esses dois conjuntos que eu desenhei, eles são disjuntos. Então, por exemplo, aí a pergunta é, seria possível o X pertencer, se ele pertence a A, que é o dado, né? Ele pertence a A, e A e C são disjuntos, ele poderia pertencer a C. Então, como o Marcos, eu acho que esse exemplo, não sei se ajudou alguém, mas eu vou apagar. Se ele pertence a A e o A e o C não tem nenhum elemento em comum, então ele não pertence a C. Então, como o Marcos explicou. Então, assim, esse é o rascunho. Alguém tem dúvida o porquê que esses dados levam a esse objetivo? Né? Se o X pertence a A e o A contido em B, então o X pertence a B. Se o X pertence a A e A e C são disjuntos, então ele não pertence a C. Claro que agora tem que formalizar isso, mas já dá para parar por aqui. Por isso... Professor, você mostrar aquele teorema lá no início. Então, esses passos que você vai demonstrando aí, no final é para poder demonstrar o teorema. É isso? Isso, exatamente. Por exemplo, quando você prova isso, você está provando o teorema, porque a gente pegou os dados, pegou o teorema todo e destrinchou, tanto pegou as informações do teorema e a partir disso vai estar demonstrando as partes dele. A gente pegou o teorema, então a gente destrinchou tanto os dados quanto os objetivos. E começou a manipular. Então, isso aqui é a própria proposição lá do enunciado. Então, provar isso, a partir disso, é provar o teorema. Exatamente. Ah, tá. Aqui, por exemplo, aqui ele só mostra um rascunho de como que você escreveria, né? Então, como que você escreveria a demonstração formal? Você ia falar, seja X arbitrário, suponha, isso é bem obrigatório fazer isso, tá? Você considera o X arbitrário, às vezes está implícito quando você chama só de X, mas vai estar a informação ali, de alguma forma. Aí você vai supor X pertence a, isso aqui é obrigatório falar. Aqui no 17, você vai fazer tudo que precisa falar, argumentar, para concluir que X pertence a B. Aqui no 18, vai estar todos os argumentos necessários para você concluir que ele não pertence a C. E você finaliza com assim. Esse assim é uma conclusão só do 17 e 18, tá? Assim, X pertence a B e não pertence a C. Então, ele pertence à diferença, essa diferença. Esse, portanto, é um portanto de tudo aqui, tá? Já digamos assim, esse portanto é um portanto do 16 ao 19, que fala, então, se X pertence a A, que foi a suposição, e eu concluí o 19, então, se X pertence a A, ele pertence a B menos C. Agora, o 21 é onde você vai finalizar, que é o que tinha que provar lá no enunciado. Como o X é arbitrário, dado o 15,
Então, agora você introduz o quantificador universal para todos, porque lá você estava falando é arbitrário. Quando você está falando é arbitrário, é só para você poder manipular só com um X, não precisar ficar colocando. Agora que você vai redigir, você fala, como ele é arbitrário, então eu concluo isso, que para todos os X, se X pertence a pertence a menos C. Então, A está contido em menos C, porque isso aqui são sinônimos matemáticos, que é o que a gente fala equivalência, né? São equivalentes, essa primeira fórmula e essa segunda fórmula. É a mesma coisa, só está escrito com símbolo diferente. Mas como a proposição deu a partir desse símbolo, então você faz a transcrição desse aqui para esse. Porque esse símbolo, essa última forma, ela é uma simbologia mais para abreviar, né? Uma simbologia que igual, só esse contido aqui, que é um símbolo, ele guarda toda essa informação aqui, né? Então é uma forma mais abreviada. Olha, aqui, vou pular essa parte em azul aqui, e eu acho que, bom, então aqui finaliza. Aqui é só a parte formal, que estaria a demonstração, ó, suponha X pertence a A, como A está contido, segue que pertence a B, né, porque você falou que pertence a A aqui, como eles são disjuntos. Bom, isso aqui está só a formalização do que eu expliquei lá. Então, alguém